certo? Então, esses são os caminhos para a gente poder estar aumentando a produtividade. Existem outras doenças também que a gente pode estar fazendo a prevenção, né? Então, se a gente for pensar em parasitas, né, existem as parasitoses, aquelas doenças causadas por parasitas, protozoários, carrapato, piolho, né, é, moscas, enfim. Como que a gente vai estar fazendo a prevenção dessas doenças? Fazendo o controle desses parasitas, né? Então, a não deixar com que aumente. E quando a gente fala de parasitas, é importante a gente lembrar que tem endoparasitas, que são os parasitas que ficam dentro do corpo, e os ectoparasitas, que são aqueles que ficam fora do corpo, né? Consequentemente, a gente olha para o animal e vê aqueles de fora, mas existem alguns dentro do animal também, do corpo do animal, né? Que vão ficar localizados dentro de alguns órgãos, né? Existem parasitas no intestino, delgado, grosso, existe parasita que fica no pulmão, né? No esôfago, no fígado, enfim. É importante combater, certo? Quando tem um aumento desses parasitas, né? Então o parasita vai se alimentar de quê? Né? É sangue, né? Então a maioria deles é sangue, né? E qual que é o problema disso? Vai causar uma debilitação nesse animal. Esse animal vai ficar fraco, debilitado, com anemia, né? E vai ter dificuldade para comer. Então, consequentemente, o animal vai ter uma queda de imunidade, vai ter uma diminuição de produtividade, né? E menos lucro, menos dinheiro, consequentemente prejuízo, né? Pode até ter um prejuízo maior, que se eu não conseguir tratar, eu perco o animal, certo? Então é importante sempre combater os parasitas para que é, eles não aumentem e não causem grandes problemas, tá? Então, existem, como eu falei, vários tipos de parasitose, vários tipos de doenças, né? E algumas delas podem até levar à morte dos animais, né? Existem doenças que são transmitidas entre homens e animais, né? E, e algumas delas, é, bem famosas, como a raiva, né? Tem um impacto muito grande também. Por quê? Porque quando se faz um diagnóstico de raiva, é, existe várias regras, várias leis, né, que, que vão fazer com que haja uma perda financeira. Então, essa propriedade vai ser como se fosse bloqueada, vamos dizer assim, né? Vai ser interditada, né? Então, quando isso acontecer, ela ser interditada, outros animais também podem ter raiva. E a raiva ela não tem cura, além de ser uma zoonose transmitida para os seres humanos e para os animais, né? De forma resumida, para todos os mamíferos, né? E a gente sabe que não tem cura e leva à morte. Então, por isso que é muito importante fazer sempre a prevenção, né? Se não tem cura, se leva à morte, mas tem a vacina, né? Então é muito importante a vacinação, certo? E existem outras doenças também, né? Como eu estou falando aqui, né? Mas todas as doenças vão gerar perda econômica, né? Quando a gente pode fazer a prevenção, a gente é muito importante a gente fazer a prevenção, né? Então, o principal meio de prevenção, qual é? É a vacina, né? É a vacina. Se faz a vacina, é o principal meio de prevenção, né? E aí, tem aquelas outras doenças, né? Que a gente, às vezes, não tem vacina, mas a gente pode fazer
o manejo, né? Que seria o caso, por exemplo, que nem eu dei o exemplo da mastite. Evitar que o animal tenha contato com barro, com sujeira. Existem outras doenças, né? Botulismo, né? Como que acontece o botulismo? Então, ingestão de alimento contaminado, né? Osteofagia, que seria carcaças de ossos que ficam no pasto, o animal vai lá e apanha aquilo com a boca, né? Então ingere a bactéria. Então, aqueles animais que morrem em uma propriedade, eles têm que ter um destino certo. Precisam ser destinados a ser enterrados, né? Então precisa ser bem manejado isso tudo. Só de eu fazer isso eu vou estar prevenindo doenças, certo? Detalhe, o botulismo afeta seres humanos, afeta cães, afeta gatos, afeta bovinos, então tem que tomar cuidado porque existem doenças que também são prejudiciais para a gente e as pessoas acabam ignorando algumas delas, certo? Voltando ao assunto de perdas econômicas, né? Existem algumas coisas que a gente não vai conseguir prevenir. Por exemplo, picada de cobra, né? A gente dá o nome de acidentes ofídicos, né? Isso a gente não vai conseguir fazer uma prevenção, né? Não vou sair por aí matando cobra, até porque contra a lei, né? Então, gente, a cobra, primeiro que ela ataca para se defender, né? E segundo que é, o, o animal acometido, o cavalo, a vaca, o cachorro, eles não, obviamente não vê a cobra, né? Então, por isso que a gente até dá esse nome de acidente, porque é uma coisa meio que acidental mesmo. Então, gente, tem tratamento, porém, acaba sendo emergência, porque pensa num bovino que fica solto a pasto, num feriado, no final de semana prolongado. Então, até a gente ver que esse animal foi picado por uma cobra, pode demorar algumas horas, né? Ainda mais se for, por exemplo, durante a noite. Então, quando a gente chega para tratar um animal que foi picado por uma cobra, geralmente esse animal já tem algum tempo do acontecido. Então, isso acaba sendo uma emergência. A gente precisa entrar com tratamento o quanto antes, certo? Então, isso é uma coisa que não dá para prevenir, não dá para prever, não tem como. Mas tem como tratar e é grave, é um caso grave, mas que alguns animais conseguem se recuperar, certo? Porém, como eu falei, existe um manejo. Como que eu faço um manejo para evitar picada de cobra? Então, eu posso tentar afastar as cobras. Como? Não deixando materiais que fiquem ali acumulados, que façam com que as cobras, as serpentes, fiquem abrigadas ali, né? Então, por exemplo, material de construção, bloco, tijolo, empilhado, né? Monte de palha seca, de mato, de madeira, né? Principalmente porque qual que é a presa da cobra? Né? Então a cobra ela come rato, é uma das presas dela. Onde que o rato faz ninho? Então a gente vai ligando os pontos, né? E aí o cavalo, a vaca, come mato. Se tiver um monte de madeira com mato, nascer um capim que ele gosta ali, pronto, não precisa de mais nada, né? Então, dessa forma a gente evita, né? Manter as pastagens sempre roçadas, evitar, só da gente roçar a gente evita a cobra. Roçar a pastagem que eu digo é tirar as ervas daninhas, deixar só a pastagem. A gente consegue evitar a cobra, evitar plantas tóxicas, né? Então já tem um grande benefício só no manejo, né? Que já é o próximo assunto que eu já ia falar aqui, né?
Então, gente, é isso. Para a próxima aula eu continuo, né? Então, alguns jeitos da gente aumentar a produtividade, diminuir os gastos, né? E, consequentemente, ter uma boa criação desses animais, tá bom? Próxima aula a gente continua e até a próxima.